Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo, puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco. Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que nos acompanham também pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, depois de trilharmos o nosso itinerário quaresmal, chegamos na grande semana, Semana Santa, Semana Maior da nossa fé, da nossa salvação, do qual nós somos chamados a contemplar o mistério da paixão, da morte e ressurreição de Jesus. Adentramos na Jerusalém, junto com Jesus, no dia de ontem, domingo de Ramos, para participarmos desse mistério. Não somente olharmos, vermos ou fazermos uma lembrança, mas também mergulharmos juntos com Jesus no mistério da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Por isso que a liturgia nesses dias, hoje de modo especial, nos apresenta já Jesus como esse servo sofredor que nós ouvimos na primeira leitura, Isaías profetizando, falando desse servo sofredor que viria como enviado do Pai para manifestar o reino de Deus. E esse reino de Deus que ele seria precedido por este sofrimento, mas que em silêncio, na sua bondade, de forma voluntária, o servo sofredor enfrentaria todos os desafios em vista do projeto do Pai, em vista do projeto de Deus, que é a redenção e a salvação de toda a humanidade. Por isso que nós ouvimos na primeira leitura, extraída do livro de Isaías, do profeta Isaías, este servo sofredor que, ungido pelo Pai, movido pela graça do Pai, veio a este mundo como justo juiz, mas não para condenar, mas para salvar todos nós. E Jesus é este servo sofredor. Jesus é este que, ungido pelo Pai, enviado pelo Pai, veio para este mundo anunciar o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, e depara, pela dureza do coração do ser humano, uma oposição à sua mensagem. E como consequência dessa oposição, o seu sofrimento. Ele passa pelo sofrimento devido à oposição do povo, de cabeça dura, à mensagem da verdade, a mensagem do Evangelho anunciada por Jesus. Mas este sofrimento não silencia o seu coração e a sua missão. O sofrimento de oposição, o sofrimento físico, o sofrimento espiritual, o sofrimento moral do servo sofredor de Jesus não silencia a sua missão e a sua identidade. Ele continua dando passos concretos, seguros, em direção à cruz, porque ele sabe para o que ele veio fazer neste mundo, salvar e redimir toda a humanidade. E este servo sofredor,
Ele não somente veio anunciar a mensagem do rei, ele é o próprio rei, ele é o próprio Deus. Ele não é aquele que veio comunicar uma mensagem de alguém, ele propriamente é a mensagem, ele é a verdade, ele é o próprio rei, ele é o próprio Deus que sofre por nós, que sofre no nosso lugar, que sobe no altar da cruz para redimir toda a humanidade. Por isso que eu dizia no início que essa semana nós contemplamos o mistério do Senhor. E ao contemplar o mistério do Senhor, nós somos unidos a Ele. E unidos a Cristo, nós também passamos pelo mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E em direção a Jerusalém, onde Jesus sabe muito bem para onde Ele está indo, o que espera Ele lá em Jerusalém, que é o momento oportuno de entregar a sua vida para a salvação de toda a humanidade, o momento que o Pai está esperando, porque é o momento da sua entrega, e no alto da cruz, como servo sofredor, vai restabelecer a aliança com o ser humano, a aliança definitiva e eterna com o ser humano. Jesus decide parar na casa dos seus amigos. Jesus adentra em Betânia e vai visitar os seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. E ali Jesus, nesse ambiente de amizade, nesse ambiente de um amor recíproco entre ele e os seus amigos, ele janta com eles, ele se faz uma refeição, ele se alimenta junto com os seus amigos antes de ir até Jerusalém. Porque a casa de Betânia, a casa de Lázaro, Marta e Maria, representa a igreja que vive em comunhão com o seu esposo, Jesus Cristo. Só podemos viver profundamente o mistério pascal se nós, como esposa de Cristo, estivermos profundamente unidos a Ele, em comunhão com Ele. Por isso que a igreja nos coloca já na segunda-feira da Semana Santa, este evangelho, mostrando para nós essa prefiguração da igreja. Jesus, o esposo da igreja, aquele que dá vida pela sua igreja, dentro da casa dos seus amigos, que somos todos nós, que representa todos nós, para que nós possamos viver com profundidade, com fecundidade, o mistério da paixão do Senhor, somente unidos a Ele, como amigos, somente unidos ao esposo que é Jesus Cristo, nessa familiaridade de corações, o coração de Cristo e o coração da igreja, o coração de Cristo e o coração dos seus amigos, que são familiares uns com os outros. Não se vive a profundidade do mistério pascal à margem de Jesus, mas unido ao seu coração. Porque a paixão do Senhor, a ressurreição do Senhor, também é a paixão e a ressurreição da igreja. Também é a paixão e a ressurreição dos discípulos de Jesus, de todos nós. E dentro dessa casa, dentro desse ambiente de amizade, de amor recíproco entre eles, nós contemplamos essas duas figuras. Maria, que muito foi amada por Jesus, derrama aos seus pés este perfume, esse nardo tão valioso, tão caro, que Judas diz que custa 300 moedas de prata. 300 moedas de prata. Derrama e seca os pés de Jesus com os seus cabelos, manifestando aqui o seu amor. Quem foi amado por Jesus como Maria de modo tão generoso, só pode corresponder com um amor generoso a Jesus. Por isso que ela não reserva nada para si, aquilo que é mais valioso para ela, que é aquele perfume, ela derrama, ela quebra, ela joga aos pés de Jesus, seca com os seus cabelos, expressando que não somente aquilo que é valioso externamente, que é o perfume, mas também secar com o seu cabelo, colocando aos pés do Senhor não só aquilo que é valioso materialmente, mas a sua própria vida agora também que está aos pés do Mestre. O cabelo representa a dignidade dela, todo o amor dela aos pés de Jesus, porque são corações apaixonados, um coração que muito foi amado. Nós vivemos esse caminho, esse itinerário quaresmal, e nós fomos experimentando esse amor de Deus, esse amor do Senhor que supera os nossos pecados, esse amor do Senhor que supera as nossas infidelidades, este amor do Senhor que supera a nossa cabeça dura, como muitos momentos nós fomos ouvindo na liturgia nesses dias. Nós somos convencidos que nós somos muito amados por Deus, que nós somos profundamente amados pelo Senhor.
E só podemos corresponder este amor também sendo generosos com Jesus. Não dando nada a Ele, mas dando a nossa própria vida. Colocando a nossa própria vida aos seus pés. Porque o que nós podemos ofertar a Deus? Nada. Mas o nosso coração derramado aos seus pés, como um amor que é correspondido a Ele. Por outro lado, encontramos aqui Judas. Como nós ouvimos ele reclamando, como é que pode? Poderíamos ter vendido esse perfume, 300 moedas de prata, poderíamos ajudar os pobres. O evangelista João disse muito bem, Judas não estava preocupado com os pobres. Judas era um ladrão que roubava o dinheiro da sacola, o dinheiro que era comum para sustentar a missão de Jesus e de seus discípulos. E Judas, tão preocupado com esse dinheiro, que valeria 300, esse perfume que valeria 300 moedas de prata, depois ele traz Jesus por quantas moedas? 30 moedas. Tão preocupado com o dinheiro, que vende Jesus depois por 10 vezes menos 30 moedas de prata, preço de um escravo. E aqui nós encontramos essa contraposição. Os dois muito foram amados por Jesus. Poderíamos dizer assim, os dois viveram a quaresma com Jesus. Maria viveu a sua quaresma com Jesus, porque muito foi amada por Jesus. Judas também viveu a sua quaresma com Jesus, caminhou com Jesus, ouviu muitas coisas que Jesus falou, viu Jesus fazendo muitas coisas, ele também viveu o seu caminho quaresmal. Também chegou agora na segunda-feira da Semana Santa, junto com Jesus. Mas, movido pela sua mesquinhez, não foi capaz de ser contagiado, não foi capaz de abrir o seu coração ao amor de Jesus. Nem esse perfume, esse odor de Cristo que contagia toda a casa, foi capaz de contagiar o seu coração, porque ele fez toda a quaresma com Jesus, trazendo aqui um paralelismo para nós, também um paralelo para nós. Ele fez toda a quaresma com Jesus, chegou na Semana Santa, passou por Jerusalém, glorificou o Senhor, gritou Hosana, chegou em Betânia, na segunda-feira da Semana Santa, mas depois de fazer todo o caminho quaresmal, ele continuou carregando com si as suas próprias vontades, os seus próprios projetos. A sua maior riqueza não era Jesus, a sua maior riqueza eram os seus próprios projetos, os seus próprios sonhos, as suas próprias vontades. Por isso que ele traiu Jesus. Maria, caminhando com Jesus, fazendo a quaresma com Jesus, fazendo todas as penitências, todo o caminho, todo o itinerário espiritual, chegou na segunda-feira santa e reconheceu, Jesus é minha maior riqueza, Jesus é tudo para mim, por isso eu derramo o meu nardo, coloco o meu cabelo, toda a minha vida diante desse mestre que tanto me amou. O Senhor tanto nos amou. Qual é a nossa postura nessa segunda-feira santa? Passamos pelo itinerário quaresmal. Ainda trazemos conosco a nossa vontade, os nossos projetos, os nossos sonhos, ou somos como Maria, que colocamos tudo aos seus pés, para que manifeste em nós a paixão e a ressurreição de Jesus. Se chegamos em Jerusalém, se chegamos hoje na casa de Betânia, como Judas, ainda há tempo de deixar para trás os nossos planos e sonhos e vontades, para que Jesus seja a nossa única e maior riqueza. Se chegamos como Maria, louvado seja Deus, continuemos caminhando até a sua paixão, até a sua morte e ressurreição, porque aquilo que Cristo vive é aquilo que a igreja também e cada um de nós vivenciará nesses dias. Mergulhemos o nosso coração nesse mistério, deixemos realmente que a graça de Deus frutifique em nós e reconheçamos, Jesus é a nossa única e maior riqueza. Tendo Ele como única e maior riqueza, nós seremos dignos de ressuscitar um dia e contemplar a sua face. Se continuarmos insistindo que a nossa única e maior riqueza seja as nossas próprias vontades, nós trairemos Jesus e não ressuscitaremos com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.